Para saber mais sobre o construtivismo, primeiro teremos que entender o contexto histórico da época. O início do século XX foi marcado por uma série de disputas territoriais na Europa, que levaram a um desenvolvimento bélico intenso e culminaram na Primeira Guerra Mundial. Como a maioria dos homens na guerra, as mulheres foram para as indústrias. Enquanto isso, a fome se espalhava, acompanhada por baixíssimos salários e cargas horárias de trabalho excessivas. Isso contribuiu para que os trabalhadores fossem às ruas em protesto, convocando greves gerais. Cercado pela população, em 1917, o czar Nicolau II assina sua abdicação. A partir daí, iniciou-se um governo provisório que não tinha o apoio da massa trabalhadora, e que duraria somente até o fim daquele ano, quando o exército liderado por Lenin irromperia a chamada Revolução Vermelha. Nos anos que se seguiram à Revolução de 1917 na Rússia, o design gráfico se desenvolveu, juntamente com o cinema, para se tornar um veículo de comunicação de massa. Em uma época marcada pela guerra civil, numa sociedade semi-analfabeta, as palavras e imagens tornaram-se os agentes da revolução. Pôsteres tornaram-se oradores políticos, gritando slogans visuais. Muitos pôsteres utilizavam apenas preto e vermelho. O vermelho era usado para indicar os elementos revolucionários, e o preto para indicar os capitalistas e clérigos. Os pôsteres em xilogravura assumiram nova forma como janelas rosta, produzidas entre 1919 e 1922. A rosta era um órgão de transmissão via telégrafo de notícias e informações e também controlava as matérias publicadas nos jornais. As janelas rosta eram boletins impressos num só lado da folha que se penduravam nas vitrines das lojas, nas estações ferroviárias e na frente de batalha da Guerra Civil. O mais ilustre criador de pôsteres para a rosta foi o poeta Vladimir Mayakovsky. Além de escrever boa parte dos textos, ilustrou mais de um terço das produções. Até o surgimento do construtivismo, nenhum movimento na evolução da arte moderna tinha sido uma expressão tão inserida numa realidade revolucionária concreta, ou tinha colocado tão explicitamente a função social da arte como uma questão política. O movimento tinha forte influência no marxismo e estava intimamente ligado ao processo revolucionário iniciado na União Soviética e na Alemanha. Adquiriu características próprias, perseguindo o ideal de abstração, despojou-se de qualquer alusão à natureza, propondo o mundo da não representação. Mas o que seria o construtivismo? O construtivismo russo foi um movimento vanguarda que abriu o século XX, passando por cima de uma série de concepções artísticas anteriores. O construtivismo procurava abolir a ideia de que a arte é um elemento especial da criação humana, separado do mundo cotidiano. A arte, inspirada pelas novas conquistas do novo Estado operário, deveria se inspirar nas novas perspectivas abertas pela máquina e pela industrialização, servindo a objetivos sociais e à construção de um mundo socialista. Um dos principais nomes do design gráfico russo foi o Lidsky. Ele acreditava na necessidade de propostas de novos modos de utilização para os códigos, prioritariamente a tipografia.
não afeta apenas o desenho das letras, mas seu comportamento visual impresso e o vínculo com a nova proposta política. Atuou na área do design gráfico, principalmente na produção de livros e cartazes, e também arte no design tridimensional, além de trabalhar como pintor. Junto com o poeta Mayakovsky, desenvolveu uma nova estratégia de comunicação, na qual a tipografia era um dos principais valores. Lissitzky desenvolveu importantes trabalhos gráficos utilizando colagens e uma aprimorada técnica de fotomontagem. Mayakovsky também trabalhou com o designer Alexander Rodchenko, desenvolvendo em aproximadamente 2 anos uma significativa produção de design e publicidade. Contabilizam-se mais de 50 cartazes, cerca de 100 logomarcas, anúncios e diversos outros produtos. Rodchenko pregava a produção de peças simples, com mensagens muito claras, visto que a maioria das pessoas que viam a obra, principalmente os cartazes, eram analfabetas. Por isso, ele valoriza a tipografia, utilizando tipos sem serifa e em grande dimensão, usando elementos da fotomontagem. Seus trabalhos se convertiam em algo atrativo. Em 1934, através do Congresso dos Escritores, o construtivismo é proibido na União Soviética. Alguns artistas são exilados. A ala ligada a Stalin determina o retorno do realismo do período imperial, agora chamado realismo socialista. Mas se por um lado a arte construtivista perde espaço em um lugar que ela ajudou a construir, por outra vemos sua transmutação no design e em movimentos artísticos pela Europa e por todo o mundo. Então, design e os movimentos artísticos russos influenciam muito na nossa vida até hoje? Tatlin? Nossa, tá super na moda esse design russo.